Bem antes de John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, havia um tal de Alfred Newman. O nome pode não soar tão familiar para o público hoje em dia, mas as suas músicas estão entre as mais influentes da história do cinema. Dá para dizer que ele praticamente moldou o som de Hollywood das décadas de 30 até 50. Ele criou a vinheta da Fox e ainda hoje é o recordista de Oscars nas categorias relacionadas a músicas em toda a história da academia. Nesse episódio da série Compositor em Cena, vamos conhecer ou relembrar quem foi Alfred Newman, como ele revolucionou a música para cinema, quais são as trilhas mais memoráveis e por que ele ainda é considerado um dos maiores nomes da música de todos os tempos. O Alfred Newman nasceu em 1900 em New Haven, Connecticut, filho de imigrantes judeus russos. Ele era o mais velho de 10 irmãos e desde pequeno demonstrou uma grande aptidão musical. Começou a tocar piano aos 5, com apenas 9 ele já meio que se apresentava profissionalmente. Na adolescência ele foi um aluno renomado do professor de música Sigismund Stoyosky e se destacou como prodígio no repertório clássico. Ainda muito jovem, ele trabalhou como pianista nas casas noturnas de Nova York para poder ajudar e sustentar a sua família. Aí mais tarde ele foi contratado como maestro para acompanhar musicais da Broadway e nos anos 20, quando ele ainda era jovem, já trabalhava com grandes nomes do jazz americano como Irving Berlin e George Gershwin. Sua transição para o cinema aconteceu no início dos anos 30, quando ele foi chamado para Hollywood para fazer adaptação de peças musicais para filmes musicais na Fox. A partir dali, ele construiu uma carreira sólida de 3 décadas e virou um dos pilares do som atualmente de Hollywood. Alfred Newman foi indicado 45 vezes ao Oscar, venceu 9, um recorde entre compositores. Os 9 Oscars recebidos foram entre 38 e 67 e foram os seguintes filmes: A Banda Rítmica de Alexander, Melodia da Broadway, A Canção de Bernadette, Minha Mãe Era Assim, Com o Coração Cantando, Me Chamam de Madame, Suplício de uma Saudade, O Rei e Eu e Camelot. Ele participou de outros filmes com música que também fizeram muito sucesso, mas os filmes acabam que não são mais tão famosos hoje em dia. O Morro dos Ventos Uivantes, Corcunda de Notre Dame, Diário de Anne Frank, A Conquista do Oeste. Esses talvez sejam os títulos que ainda soam familiares para as pessoas. Alfred Newman é conhecido, de fato, até hoje, pelo lendário tema de abertura da 20th Century Fox, composto em 33, ainda usado nas aberturas do estúdio e que foi imortalizado na cultura pop cinematográfica. Eu acho que de temas conhecidos dele, realmente sobrou só o tema da Fox. Os demais, embora premiados, importantes para a música e que desenvolveram a história do audiovisual, eles acabaram caindo no esquecimento. O tal do logo da Fox, que tem uma história interessante sobre ele. Foi criado em 33, Newman fazia a versão do logo que tocou desde o início em todo o filme da Fox durante 25 anos. Tan, 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 tan. Tan, 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 tita, tita, titam, taratam, ta, 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 tam. E eu não estou colocando um vídeo aqui porque senão o YouTube me bloqueia, hein? Esse era o logo original. Em 67, quando a Fox estava estreando o CinemaScope, a nova proporção formato 9:16, que é o padrão do YouTube, por exemplo, até hoje, os caras encomendaram uma extensão do logo. A partir de 67, além da primeira parte, eles também tinham aquele tan 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 tan, pam 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 pam, pam pam tam tam, pipapapá. Essa coisa horrorosa que eu cantarolei é, na verdade, o logo inteiro. Essa versão estendida foi mantida desde 67 até hoje como assinatura do logo da Fox no início de todos os filmes. Ele fez uma fanfarra triunfante com metais, percussão e que se tornou sinônimo da experiência cinematográfica. Tanto que no primeiro Star Wars, que hoje é o 4º filme da saga, quando aparece aquele letreiro, uma galáxia muito, muito distante, ele vem logo depois desse logo da Fox. E o John Williams, que não é bobo nem nada, resolveu começar também com uma fanfarra, que é aquele tema inicial do Star Wars, e ele escreveu na mesma tonalidade, si bemol, ou seja, termina
o logo do Newman, e logo em seguida a gente já começa com a fanfarra de John Williams, na mesma tonalidade, com o mesmo clima. Isso para dar uma continuidade na experiência sonora de quem estava sentado lá no cinema. É como se tivesse uma troca de bastão, como se o Newman estivesse passando o bastão para o John Williams e dissesse: "Agora vai, meu querido, tá contigo essa bagaça. Não vai fazer bobagem, hein". Ou seja, a gente ouve o tempo todo o Alfred Newman, mas não sabe que é música dele. A música de Newman se caracteriza por sofisticação harmônica, por melodias com muito lirismo e um uso expressivo da orquestra. Ele dominava o estilo sinfônico que caracterizou Hollywood, que era derivado da música romântica, influenciado muito por essa música europeia, e também sabia incorporar elementos populares quando a narrativa pedia. Ele era conhecido por sua habilidade de criar temas fortes e memoráveis, por usar a orquestra para reforçar os estados emocionais dos personagens, sempre com muita elegância. Ele foi quase que o precursor do uso de leitmotivs, de motivos musicais para os personagens e ideias dramáticas. Esses recursos que são tão utilizados hoje por John Williams, Alan Silvestre, e que foram empregados no cinema, por uma ideia de Newman e continuam sendo o recurso de composição predominante. Newman também foi importante diretor musical, foi mentor de muita gente. Por vários anos foi chefe do departamento de música da Fox, onde supervisionou dezenas de produções e incentivou a carreira de novos compositores. Ele era também muito ligado à família, que é uma família cheia de músicos. Ele é pai de 2 compositores contemporâneos, o Thomas Newman, fez Beleza Americana, 1917, e o David Newman, fez Anastasia, Matilda. E ele é tio de Randy Newman, fez Toy Story e Monstros S.A. Em casa, ele gostava de tocar piano, compor pequenas peças para os filhos e cozinhar. Era conhecido por seu perfeccionismo e por uma paixão louca pela arte. Newman morreu em 1970, ainda jovem, com 69 anos, de um câncer no pulmão. Alfred Newman foi apenas um grande compositor, mas ele foi uma das pedras angulares da música, principalmente no cinema. Seu legado atravessa gêneros, gerações e está presente até hoje nessas vinhetas de abertura, na forma como a gente escuta a narrativa musical dos filmes. Se hoje o cinema tem trilhas marcantes que nos emocionam antes mesmo da história começar, muito disso se deve a essa base criada por Newman. Vale sempre voltar e ouvir suas trilhas com atenção. Elas são uma aula de emoção, de orquestração e de narrativa musical. Aproveita, se inscreve, ativa as notificações, curte e compartilha. Obrigado por ficar até o final. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!